meio-dia e 36 minutos. E tem entrevista especial hoje no Expresso em Pauta. A gente vai conversar com o Narcísio Santos e com o Roger Gomes. Eles que são busólogos, né? Isso. Primeiro, boa tarde para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Boa tarde. Eu quero começar sabendo o seguinte, eu fui me informar um pouquinho sobre o que é um busólogo, o que é que um busólogo... Não achei nem no dicionário esse termo busólogo. Conta pra gente o que é um busólogo, vai direto pro site da NASA. Busólogo é aquela pessoa apaixonada por ônibus, né? Que tem amor, tanto o motorista, aquele pelo que faz, como a gente que também coleciona tanto as imagens, mas também procura informações sobre carroceria, sobre linha, sobre história. Então, o busólogo é aquele que estuda e é apaixonado por ônibus. E vocês são apaixonados por ônibus. Exatamente. Vocês gastam quanto tempo da vida de vocês, assim, indo atrás? É toda hora, é a qualquer momento, é numa oportunidade? Ou dá expediente, né? Ou dá expediente. A gente vai no tempo livre, né? É um hobby, então... Assim, quando tem uma folga ali no trabalho, a gente vai lá tirar fotos na rua e tal, fazer aquele registro, chama o pessoal, vamos tirar fotos, entendeu? É algo assim bem Fala bacana. em registro, o primeiro registro, eu vi que tem um site também, daqui a pouco a gente divulga o site. Isso. Qual o ônibus mais antigo registrado que tem em fotos e tem algum histórico desse ônibus aqui que vocês podem... A gente vê muitas fotos antigas, né? Dos anos 30, 40, então algumas empresas... Tinha uma iniciativa de fazer um acervo na época, tanto que a gente recebeu umas 50 fotos agora de uma determinada companhia. E aí a gente vai catalogando, pegando a história, já tem uma outra pessoa da equipe que cuida na parte histórica, ele vai se aprofundar na história da própria montadora, da carroceria, como do chassi. E aí tudo que a gente vai sabendo, a gente vai repassando pro pessoal do grupo, através do site. Agora, minha dúvida é a seguinte, a gente tem, né, e a gente olhando as fotos, né, enfim... até dos carros mesmo, né? Mas falando especificamente dos ônibus, a gente tinha ali uma estrutura diante de uma tecnologia que era a que existia na época. Hoje, quando a gente entra num ônibus, quem passa muito tempo sem andar de ônibus e entra nos ônibus de hoje, chega e se assusta, né? Porque tem ar-condicionado, é muito mais confortável, aqueles assentos são muito mais confortáveis, tem ali uma tecnologia, tem a história da biometria, enfim. Vocês que acompanham a história, realmente, os ônibus, eles acompanharam a evolução da tecnologia que a gente vem vivendo no mundo de hoje? Sim, inclusive na parte de motor, né? Hoje os nossos ônibus eles são menos poluentes, então fica até uma coisa mais viável e sustentável para nós. Tem seres certificações, humanos inclusive, para os menos poluentes, né? As empresas eles têm controle de gasto com combustível, né? Então o motorista ele já tem um treinamento. Além disso, os próprios veículos também eles já são, em relação a antes, pelo menos de 2012 para cá, eles já têm uma tecnologia que reduz as emissões de gases. Então a tendência realmente é melhorar. No caso de Fortaleza, por exemplo, que pelo menos a gente sabe que tem uma frota moderna, não é? Vocês têm esses dados da idade média dos ônibus enquanto, enfim, se é de, sei lá, de 2000 e... Nós estamos em 2017, é? Qual a idade média? Qual o ônibus mais velho? Ou na média mesmo, né? A média, a frota mais nova atualmente tem 2 ponto alguma coisa de média. A gente não atualizou a pesquisa, a última que fez foi em agosto. As empresas, quando elas estão em processo de aquisição, então tem aquele, vamos dizer assim, desequilíbrio de uma para outra, a gente espera para poder fazer uma lista, né? Uma das empresas com a frota mais nova é a Maraponga, né? Ela sempre se mantém na liderança. 2 ponto alguma coisa. Ou seja, menos de 3 anos. Menos de 3 anos. Meu carro já tem 6. É o melhor de ônibus, viu? Com certeza. Esses ônibus, assim, vocês têm uma preferência pelos ônibus, que a gente está vivendo aqui em Fortaleza, aqueles que são articulados, né? Que a gente chama a atenção, passa perto, todo mundo para assim, para olhar. E deixa eu perguntar aqui para o Roger. Vocês têm uma preferência por algum tipo de ônibus? Assim, os busólogos em geral têm essa preferência pelos articulados, por serem veículos maiores, mais confortáveis, né? E é uma novidade até para a cidade, porque há anos que a gente não tem um veículo assim, né? Mas já teve esse tipo de ônibus, não é? Eu lembro. Exatamente. Inclusive fizemos a matéria... O Baleia busólogo também, Baleia? do Gabriela. Nós tínhamos 4 articulados, foram comprados em 89 para 90, eles pararam de circular em 2000, já estavam velhos, né? E agora,
com a iniciativa do outro governo, a gente já tem 8 carros articulados. Olha um membro aí do seu porte. Naquele tempo não era nem articulado, era ônibus sanfona. Era mesmo. A gente, Isso, exatamente. hoje, para o povão entender, é onde sanfona mesmo. Eu pensava que sanfona era por causa do Ceará, que tem muito forró, e tinham botado o apelido de sanfona. Fizeram uma montagem a sanfona ali, o sanfonado do ônibus, o pessoal como se estivesse tocando, foi legal Um demais. povo inventivo. Tem, São Paulo tem bem. Exatamente. Vocês têm noção da importância que vocês têm para o setor? Porque eu digo isso porque os próprios empresários de ônibus, eles comentam com a gente, falando da importância. A gente conheceu o trabalho de vocês por conta, né, dessa admiração que eles têm e aí contaram pra gente. Inclusive, vocês têm né, inclusive informações de bastidores, desde o fabricante, por exemplo, no transporte da chegada, muitos deles nem sabem coisas que vocês já sabem. Exatamente, isso é fruto de uma integração, né? A gente tem contato também com outras pessoas de fora do estado. A questão do reconhecimento, né? A gente se deu conta de 4 anos para cá, quando a gente percebeu que nós fazemos parte disso também, né? A gente passa feedback para a empresa, você tem que melhorar nisso, aquilo, outro, aqui tá show de bola. Vocês também podem fazer determinadas atividades que podem melhorar e da mesma forma com essa questão de informações, né? Uma empresa lá comprou um ônibus e tal, ele já vai assim procurando saber alguma coisa com a gente, até o ponto de teve empresa que já comprou ônibus, assim eu soube, né? Por causa de um comentário de um busólogo. Legal, né? E isso é um reconhecimento bacana, né? É interessante. Existem, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a minha função é perguntar. Tipos de carrocerias fabricantes, que são mais usadas do que o outro? Tem? Pode citar nomes? Não posso. Tem vários tipos de clientes, eu diria também, né? Tem aquele cliente que quer o preço, então ele já vai para aquelas marcas. Já tem aquele cliente que quer um produto mais durável, ele já vai para outros. Então, assim eles fazem a seleção, né? Já tem empresa que faz uma compra mista, né? A questão de preço, questão de qualidade, depende das linhas, depende da rua, se ela vai suportar ali, né? Às vezes tem rua mais emburacada, que a carroceria, se ela não for muito boa, ela pode danificar a curto prazo. Então, eles vão escolhendo conforme essas empresas, né? Conforme essas especificações. Estou ouvindo vocês falarem aqui, tá me surgindo a seguinte curiosidade. De onde é que surgiu esse amor por ônibus? Como, né? Isso começou em algum momento, né? Em algum momento isso começou. Exatamente, assim, minha paixão por ônibus surgiu quando eu era pequeno, ainda 6 anos de idade. Eu via os ônibus na rua, ficava impressionado, né? Porque é um veículo diferente e chama muita atenção, né? Eu desenhava, fazia ônibus com caixa de pasta de dente, ou então caixa de remédios. É mesmo, Olha aí. Eu fazia com caixa de ovo. Eu tinha 41 caixas de ovos. Aí eu desenhava o ônibus de um lado com o lado da porta e o outro da mesma forma. Aí quando eu enjoava, eu botava corretivo, trocava o prefixo. Até que um dia minha mãe mandou jogar fora, né? Isso em 94, pra você ver como foi traumatizante. Acabou com sua frota. Aí foi falência total. Nossa, investimento todo perdido. Aí, Baleira. Muito. Tem algum fato curioso, assim, que vocês, sei lá, chegou numa mesa para conversar com os amigos, alguém pergunta, tem algum fato curioso sobre ônibus aqui em Fortaleza? Não, hoje, agora, em mente, eu não tenho aquele curioso, fato, né? Mas sempre a gente tem sensações de surpresa, né? Uma coisa interessante que a gente faz é viajar em busca de relíquias. Os ônibus, cada empresa usa, vamos dizer, 5, 6, 7, 10 anos de uso, vendem para fora, vão para outro estado ou vão para o interior. Quando eles chegam lá, eles são descaracterizados e tal, através da placa ou de algumas coisas que a gente observa deles, a gente encontra, e isso para nós é uma alegria. Eu, por exemplo, eu tenho 31 anos de idade, então meus ônibus que eu acompanhei é de 90 para cá. Quando eu vejo aquele ônibus que rodou naquela época, que eu encontro no interior, é como se eu estivesse voltando no tempo. Para mim é uma emoção muito grande. E a gente viaja realmente em busca disso. Lhe conheço, você tá meio disfarçadinho, mas eu lhe conheço. Simples detalhe, uma mensagem, Zé, este veículo é a sua condução. Você já se toca com a empresa ali, você já começa a fazer a pesquisa. Existe esse mesmo grupo de busólogos em outros estados. Aqui no Ceará, só vocês? Exatamente. Tem uns grupozinhos de Facebook, tem um nosso que, vamos dizer assim, é mais representativo, né? Aí vocês trocam informações, evidentemente. Isso, exatamente. Temos amigos fora. A força é a união. Você tem uma informação, por mais que você ache que é pouca coisa, para nós já não é. Então a gente, dependendo, já olha ali, o foco é a matéria. Essa informação aqui vale uma matéria boa, porque a gente passa para o público. Então a gente já vai, redige o texto, digita a foto e bota no ar.
É assim que a gente funciona. Muito bem. E falando assim em viagens, né, aqui pelo interior, tem algum município que vocês tenham preferência, assim, que tenham... A gente tem o objetivo de viajar a Massapê, porque a gente já encontrou por fotos no Google muitos ônibus antigos lá com a mesma pintura. Então, a nossa pretensão é ter tempo e dinheiro para poder fazer essa viagem. Porque, assim, há sempre uma pesquisa da gente na internet, né? Isso. Pesquisamos até pelo Google, né? Google Earth, que ele tem fotos da cidade, e aí o pessoal sempre identifica, olha ali um ônibus ali e tal. E a gente costuma identificar esses ônibus antigos pelas placas, né? E também pelas características da pintura. Aqueles ônibus que circulam lá no município de Sobral, né, que chamam muita atenção, que parece aqueles ônibus americanos, os ônibus escolares. Entra também na pesquisa de vocês? Eu, particularmente, eu não gosto. Eu não vou muito a fundo desse, porque não é uma coisa muito brasileira. Não é uma coisa muito brasileira, e eu nunca tive interesse de pesquisar sobre, né? Eu acho legal ver a foto, ver ele de perto, para mim é uma curiosidade, mas não uma paixão. Aqueles ônibus, não sei, mas tem quem gosta também, eu gosto. Roger, gosta? Outros, né? O Balé tem uma revelação que ele descobriu pesquisando, né? Narciso, né? Eu vou dizer quando é que ele começou a gostar de ônibus. Quando ele se enganchou na roleta a primeira vez. Eu passei por ele. Tava de grau, você tava pela porta de aqui eu olhei logo, isso aí foi a roleta. Eu tive que botar a mão pra cima pra poder tentar passar o resto, viu? E a mamadeira em cima da outra, uma mamadeira. Essas portas largas de hoje foram inspiradas no Balé. Meu Deus do céu. Agora, vocês, a Kézia já falou, queria ressaltar a importância de vocês para os empresários. Alguns falam aqui pra gente e gostam muito, viu, do trabalho de vocês. Como tem sido essa interação entre vocês e... Rapaz, eu não tenho nem palavras para dizer. Eu acho muito interessante eles participarem e apoiarem, né, que é o mais importante. Porque a gente, querendo ou não, a gente ajuda eles com informações, com feedback, como eu falei, e eles também ajudam a gente na questão de oportunidade. A gente tem a oportunidade de entrar na empresa, fazer a foto do ônibus, para fazer a divulgação, que eles também ganham, né? Então a gente faz o que gosta e eles também acabam ganhando divulgação gratuita e boa da parte da gente, né? Então, isso se tornou um relacionamento mais estreito, principalmente com algumas empresas. Então, a gente hoje tem uma relação realmente muito... Tem empresas que dão preferência a busólogo, porque sabe que hoje em dia, para você fazer uma coisa bem feita, você tem que gostar. Então, o busólogo, ele gosta de ônibus. Então, alguma pessoa pensou e exatamente fez isso aí. Muito bem. Nosso tempinho tá quase acabando, já tá com 12:48 minutos, o tempo tá passando rápido hoje. Vamos divulgar o site de vocês? Como é que o pessoal que tá nos ouvindo agora, como é que acessa? Tem o nosso site, é www.mobceara.com, né? A gente atualiza todos os dias com matérias próprias, né? Quer dizer MOB? Movimento Organizado de Busólogos. Menino, que coisa chique. Temos também a fanpage no Facebook, né? Mob Ceará. Já tem várias curtidas. Estamos com 5 mil alguma coisa. Isso. Temos também um grupo onde compartilhamos informações. E tem mais interação, né? Já está com mais de 5 mil membros esse grupo. E quem quiser ser um busólogo, o que é que faz? Pode entrar em contato com vocês? Procura o nosso grupo, Mob Ceará, acho que Busólogo de Fortaleza, a gente escreveu no Facebook, por estratégia. A pessoa entra, lê as regras, a gente é muito rigoroso quanto a isso. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, questão de palavrão, alguma coisa assim. O grupo é focado no assunto ônibus. É respeito e foco. O assunto é ônibus. Postar a foto da pessoa ali, então já tem tudo para sair. A não ser que o cara tenha cara de ônibus. A não ser que ele tenha cara de ônibus. Com certeza, se ele ler as regras, ele vai gostar, ele vai se adaptar. E depois, quando tiver os eventos em garagem, a gente leva as pessoas. A gente vai fazer uma exposição de miniaturas lá na Santa Cecília. A gente vai depois fazer uma... Quando vai ser? Vai ser agora dia 11 pro dia 2. A gente está definindo ainda hoje a data. Manda depois pra gente que a gente divulga. Aí quem quiser participar, se for do sistema, faz um cadastro com a gente faz um telefonema de qualquer coisa e aí vê se tem vagas para poder autorizar a entrada. Sempre trabalhamos com esse sistema de cadastros, né? Em visitas exatamente. Tem um controle, questão do controle, responsabilidade, né?
Hoje em dia a gente não leva qualquer pessoa, então a gente tem que ter muito controle quanto a isso. É o nosso nome que está em jogo, né? E o Rodrigo Gualter, ele passou no cadastro de vocês? Aqui até os ouvintes são estrelas. Tá pensando o quê? Gente, a gente agradece demais a presença de vocês dois aqui. E mais do que a presença, a gente agradece o trabalho que vocês desempenham, né? Obrigado. Porque isso faz parte da história, com certeza, né? Da nossa cidade, da nossa certeza. vida, da nossa tradição. Então é muito bacana para esse registro histórico, esse trabalho que vocês desempenham. Parabéns. Hein? Agradeço a vocês, agradeço também ao Yuri pela oportunidade, o seu Carlinhos Feitosa pela indicação, né? Você vê a questão do empresário, ele mesmo sugeriu pra gente vir aqui, achei muito bacana isso. E o Yuri mandou mensagem aqui, disse que tá tentando chegar, não tá conseguindo porque não veio de ônibus, se fosse de ônibus já estava aqui, né? Mas enfim. Venha de Santa Cecília, amigo. Pensa na empresa boa. Muito bem, obrigada, viu, gente, Obrigado. pela participação de vocês.